Muito bom dia a todos. Com a autorização do Sr. Presidente da Câmara Municipal e Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Vizela, declaro aberta a sessão solene comemorativa do 23º aniversário do município de Vizela. Tendo em consideração as medidas preventivas impostas pelo estado de emergência e o cumprimento de todas as orientações das autoridades de saúde, esta sessão solene é restringida e limitada à presença do Executivo Municipal, do Presidente da Assembleia Municipal, dos líderes dos grupos parlamentares com assento na Assembleia Municipal, presidentes de junta e homenageados. Antes de iniciarmos esta sessão, em nome da Câmara e da Assembleia Municipal de Vizela, peço um minuto de silêncio pelas vítimas do Covid-19. Foi numa tarde de agosto. Foi numa tarde de agosto. E no parque havia amor. E no parque havia amor. E o rio caminhava alegre. E o rio caminhava alegre. As crianças gozavam As as férias crianças gozavam as férias de um verão que para nós se fez inverno. Nesta visão que amamos. Nós retemos um comboio para lutar pela liberdade desta terra que nos viu nascer e por quem estamos prontos a morrer. E se outro rosto vier armado de sangue amanhã destruir a nossa terra. Eles traziam muitos canhões, cães, polícias e polícias cães. E Vizela ergueu-se em negros fumos que traziam lágrimas aos rostos dos seus filhos, incapazes de responder. A bala real. Havia gritos, confusões, ambulâncias, multidões. E no parque fugiram os pássaros e as mães colhendo os filhos nos braços que tremiam como Vizela tremeu.
até que o governo apareceu. E o comboio partiu, armado do ódio que o cobriu. E com ele foi a nossa razão, semeando a desilusão. Mas o meu povo lutará de manhã tarde. Até à noite da liberdade. 19 de março de 1998, o dia maior da nossa autonomia. Um momento histórico que jamais será esquecido. Valeu a pena lutar. Foi difícil, eu sei. Nós sabemos. A história da nossa luta pela criação do Conselho de Vizela é uma história longa e rica em acontecimentos. Mas nós conseguimos. Foram mais de 30 anos, com altos e baixos, que ficam na nossa memória coletiva. Momentos únicos que jamais esqueceremos. O 5 de agosto de 1982, o boicote às eleições, os confrontos com a GNR, as reuniões na cave do Café da Lameira e na Adega Avelino. Anos depois, Vizela não esquece os homens e mulheres que travaram esta batalha, que marcou o início de outras tantas lutas, travadas em nome de um ideário chamado Conselho de Vizela. O legado de ser vizelense, orgulho da sua identidade e história de luta, orgulho de ser vizelense. Viva o 19 de março! Viva Vizela! Seguem-se agora as intervenções dos representantes dos grupos municipais com assento na Assembleia Municipal. Primeiro a usar a palavra é Ana Cunha, do Partido Socialista.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Vereadores, Excelentíssimos Senhores Deputados, caros cidadãos vizelenses. Hoje comemoramos 23 anos de elevação de Vizela a concelho. A secular luta pela autonomia vizelense intensificou-se nas décadas de 70 e 80 do século XX, época em que os vizelenses, liderados pela Pesada e pelo MRCV, se uniram para reforçarem a luta contra as forças políticas que se opunham à nossa pretensão. Vizela, independência e união eram as nossas palavras de ordem. Momentos de luta pacífica e não pacífica, como o 5 de agosto de 1982, captaram a atenção dos portugueses e de Estados internacionais, como o dos Estados Unidos da América, em 1986. No entanto, só em 1998 é que o nosso objetivo foi alcançado. A 19 de março, imbuídos de esperança, rumamos mais uma vez a Lisboa para irmos, como dissemos na altura, buscar o concelho. Apesar da história nos alertar para a possibilidade de incumprimento das promessas políticas, havia em cada um de nós a confiança que seria desta vez. E assim o foi. Há 23 anos, a nossa ronca, a nossa voz, a nossa legítima vontade soaram mais alto. Tinha-se iniciado o processo de criação do nosso concelho, estabelecido posteriormente a Decreto-Lei de 1 de setembro do mesmo ano. Obrigada a todos os vizelenses que lutaram para que isto fosse possível. Ao longo destes 23 anos, assistimos ao crescimento urbano do nosso concelho. No entanto, há ainda muito por fazer. Existem problemas que precisam de ser resolvidos, infraestruturas que precisam de ser criadas, cidadãos que necessitam de ser capacitados. Temos de estar cientes que devemos continuar a lutar e a trabalhar e assumir que nada nos está dado como garantido. Devemos ser exigentes, pois o básico é insuficiente. Analisando os caminhos errados seguidos e as problemáticas existentes, sabemos que temos que trabalhar no sentido da criação de um concelho vanguardista, através da implementação de estratégias que vão ao encontro dos objetivos priorizados por Portugal e que nós devemos ter como prioritários numa agenda para a década, a Agenda 2030. Educação de qualidade, igualdade de género, indústria moderna e empreendedora, redução das desigualdades económicas e ação climática. Apostar numa educação de qualidade deve ser um dos princípios basilares de uma sociedade que se quer justa e igualitária. Através da elaboração e aprovação da Carta Educativa do Concelho e, sobretudo, de um projeto educativo concelhio, no qual se evidenciem projetos de educação não formal, em devida articulação com os agrupamentos de escolas, devemos garantir que, para além de habilitações e competências académicas, técnicas e profissionais relevantes, as nossas crianças e jovens adquiram as competências necessárias para promover a solidariedade, o desenvolvimento sustentável, a defesa dos direitos humanos, a igualdade de género, a diversidade cultural e a possibilidade da prática desportiva promotora de hábitos de vida saudáveis. Porque a literacia em todas estas dimensões tornará os nossos concidadãos mais ativos, conscientes, informados e inconformados, capazes de exigir dos decisores políticos ética, humanismo, respeito pelos valores democráticos e pela transparência, sentido de dever público e de solidariedade para com todos os cidadãos, para com todos os vizelenses. Caras e caros vizelenses, o nosso concelho tem uma economia assente essencialmente na indústria e nos serviços. Ao longo destes 23 anos, a economia vizelense, em consequência das crises financeiras, viveu e vive em instabilidade económica. A nossa atual taxa de desemprego registrou um aumento de 40% em comparação com os períodos homólogos. Neste sentido, é urgente elaborarmos um plano estratégico para o desenvolvimento de um parque industrial com infraestruturas de qualidade, sustentáveis, que deem aos nossos industriais confiança de que vale a pena investir em Vizela. Resiliência é uma palavra que está na moda, mas de necessária aplicação nas nossas vidas e, sobretudo, nos decisores políticos, a quem, pelo direito de voto, foi entregue a tarefa de gerir o nosso dinheiro e património.
ter a capacidade de reagir às dificuldades com que nos deparamos, ter capacidade de recuperação perante fatores adversos, em articulação entre as diversas empresas, atrair novas empresas, novos setores, como da área da tecnologia e da investigação, para que dessa forma se criem postos de trabalho, é um caminho que deve ser seguido. E assim também é na área do turismo, que no início do século XX foi o nosso maior dinamizador económico, potencializado pelas termas de Vizela e que hoje deve ser seriamente encarado como uma área estratégica. Contudo, enquanto não forem definitivamente resolvidas questões de fundo, como a real requalificação do balneário termal, a despoluição do rio Vizela e dos seus ribeiros afluentes, estaremos a desaproveitar recursos endógenos de valor acrescentado e que são potenciais diferenciadores de desenvolvimento. Para além destas questões, é imperativo apostar numa autêntica estratégia de valorização e potencialização do património material, imaterial, histórico e ambiental. Este deve-se traduzir na criação de espaços culturais com agendas diversificadas na área da museologia, centros de produção cultural funcionais e observatórios, assim como na criação de centros de prática desportiva, que serão polos de atração turística na área do turismo da saúde, bem-estar e natureza, dinamizadores então da economia local, assim como espaços de usufruto e de aprendizagem para os vizelenses. O desenvolvimento de Vizela tem-se baseado sobretudo no crescimento urbano. Com ele, começam a surgir problemáticas associadas como o aumento do custo das habitações, degradação do parque habitacional mais antigo, mais trânsito, mais poluição, desvalorização dos espaços verdes, quando não contemplados devidamente no crescimento do parque habitacional, debilidade das acessibilidades. Fatores agravados pela ausência de políticas de mobilidade eficazes intraconcelhias que se repercutem na vida dos cidadãos vizelenses e que fomentam os desequilíbrios sociais. É, por isso, necessário elaborar um plano estratégico para o desenvolvimento urbano competente que promova um equilíbrio entre as áreas funcionais, que proteja os espaços verdes e as zonas agrícolas e ecológicas. Assume-se assim, com caráter de extrema importância, a elaboração criteriosa e o cumprimento rigoroso de um PDM equilibrado e sustentável, a potencialização das áreas de reabilitação urbana e uma política administrativa forte e honesta que defenda os interesses de todos os vizelenses e que não seja vulnerável à pressão dos agentes económicos, sobretudo da área do imobiliário. A nossa luta autonómica foi feita de sangue, suor e lágrimas. A nossa luta atual deve ser feita de empenho e transparência, através da implementação de estratégias vanguardistas, multissetoriais, multidisciplinares, com todos os agentes locais envolvidos. A sustentabilidade das estratégias que importam a Vizela e aos vizelenses resultará da harmoniosa articulação entre os setores educacionais, culturais, económicos, sociais e ambientais, garantindo assim a coesão social. Cabe aos decisores políticos encetar estas estratégias, promover atitudes, sentido cívico e de democracia, incentivando todos os vizelenses a tornarem-se cidadãos mais ativos e a acreditarem que valeu a pena a nossa luta. Nós não queremos ser apenas mais um concelho, nós queremos e merecemos ser o concelho. Viva o Concelho de Vizela! Segue-se agora a intervenção de Carlos Magalhães em representação da coligação Vizela para Todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vizela, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimas Vereadoras e Vereadores, Excelentíssimos representantes dos grupos da Assembleia Municipal, caros colegas Presidentes de Junta,
caros representantes dos hoje aqui homenageados e caros galardoados aqui presentes, comunicação social aqui presente e, através de vós, cumprimentar todos os vizelenses em geral e, em especial, os que nos seguem através das plataformas digitais. Hoje é um dia histórico para os vizelenses. Celebramos, com o orgulho próprio de ser vizelense, 23 anos da nossa autonomia administrativa. A grande vitória de um povo que não se deixou amedrontar pelos obstáculos e dificuldades que foi obrigado a derrubar. Esta data marcante na luta autonómica e na criação do nosso Conselho. Este é um dos dias mais importantes na nossa história de Vizela e das suas gentes. E é a esses que eu quero relembrar e expressar a minha admiração e agradecimento. Gente que, com a sua perseverança, nunca descansou até que as suas pretensões fossem atendidas para que hoje pudéssemos estar aqui presentes. O 19 de março de 1998 assinala a nossa autonomia governativa. Esse dia que fica para a história com todos os quantos estiveram nas diferentes ocasiões a lutar pelos nossos direitos. O mundo mudou muito no último ano. Vivemos atualmente uma luta sem precedentes nos últimos 100 anos. É um momento duro e singular. Estamos hoje aqui num número muito limitado de pessoas a discursar, desprovidos do habitual calor humano que caracteriza o 19 de março. Mas é também um momento de afirmação, de que Vizela não se deixa abater. Apesar de ter passado por momentos muito difíceis ao longo da sua história, mostrando a sua resiliência e sabendo sair desses momentos sempre mais forte. Foi assim no passado, é no presente e será assim no futuro. Quero, nesta minha intervenção, começar por deixar uma mensagem de pesar pelas perdas humanas ao longo do último ano devido à Covid-19. Em especial, às famílias vizelenses que se viram privadas dos seus entes queridos, que partiram vítimas desta pandemia que assola a humanidade. Quero também deixar uma mensagem de agradecimento a todos, a todas e a todos os que estiveram na primeira linha do combate à Covid-19. Desde logo os profissionais de saúde, os nossos bombeiros, as forças de segurança, a Proteção Civil, os lares e, claro, o Executivo Municipal. Quero agradecer também a todas as empresas e particulares que contribuíram para a luta contra a Covid-19. Todos foram inexcedíveis no empenho, dedicação, esforço e superação. Apesar de todos estes condicionalismos, o Executivo não parou. As juntas de freguesias não pararam. Prova disso é o grande número de obras realizadas ou em realização no último ano. Continuamos a trabalhar pela nossa comunidade e pelo nosso Conselho, em todos os domínios da governação autárquica. Foram realizadas obras em todos os centros cívicos das freguesias. Foi determinado e inaugurado o Centro de Recolha Oficial, popularmente conhecido como Canil. Está em fase de conclusão a Praça da República e Jardim Manuel Faria. Foram requalificadas uma série de ruas no centro da cidade. Foi iniciada a intervenção na Rua Doutora Abílio Torres. A Casa da Cultura Joaquim da Costa Chicória foi inaugurada, etc., etc. Também na área da educação foram disponibilizados tablets e computadores aos alunos do Conselho para apoiar o ensino à distância, porque infelizmente o nosso Governo Central aliou-se de todo este processo. No desporto, para além da colocação dos sintéticos em vários campos de futebol, foi também apoiado o CCD, o Futebol Clube Vizela, para renovação e aumento das infraestruturas desportivas. Poderíamos estar aqui vários minutos a elencar todas as iniciativas do Executivo Municipal que, em alguns casos, conjuntamente com as juntas de freguesia, foram realizadas, estão ou serão realizadas nos próximos meses. Não poderia deixar de referir uma obra marcante para o nosso Conselho, a Ponte da Aliança, uma obra fundamental para o desenvolvimento da zona oeste do nosso Conselho e que retirará muito trânsito ao centro da cidade, especialmente pesados. Foi uma obra de avanços e recuos, de conquistas e perdas, muitas vezes por situações alheias ao próprio Executivo, como se de uma força estivesse a trabalhar no sentido de dificultar a sua aprovação. Mas finalmente está no terreno e acredito que até ao final do mandato estará pronta. Tudo isto só foi possível porque tivemos estabilidade política ao longo destes 3 anos e meio. Estabilidade devido ao acordo pós-eleitoral entre o Movimento Independente e a coligação Vizela para Todos. Muitos duvidaram se era concretizável. Muitos a apelidaram de contra a natura. Muitos vaticinaram que seria um acordo para poucos meses. Mas a realidade é que passaram 41 meses
desde a tomada de posse, e os resultados estão à vista. Foram quase 3 anos e meio de muito trabalho, de uma dedicação por parte do Executivo que até então não se tinha verificado. E por muito que alguns queiram ofuscar, Vizela está completamente diferente da caminhada que iniciámos em outubro de 2017. Tal como disse no início da minha intervenção, os vizelenses são um povo resiliente, não vira a cara à luta. Somos tão bons ou melhores que os outros. Sabemos fazer e temos feito. Vizela é hoje respeitada nos diferentes órgãos. Vizela é hoje conhecida em todo o país, não só pelas suas termas, o rio, mas também pelo bolinhol. Conseguimos colocar o nosso doce tradicional nas 7 maravilhas dos doces de Portugal. Também a nossa capacidade de fazer está patente no painel de pessoas que será aqui galardoada hoje. Pessoas de diferentes áreas, mas que espelham na sua plenitude a capacidade dos vizelenses. A todos eles, quero deixar o meu agradecimento e o meu reconhecimento pelo que têm feito e por levarem o nome de Vizela por este país fora e, em alguns casos, além fronteiras. Os nossos parabéns a todos. Por fim, queria transmitir a todos os vizelenses que a coligação Vizela é para Todos, PSD, CDS-PP, continuará neste caminho de mudança iniciado em 2017, a dar ao povo vizelense o seu trabalho, as suas competências, a sua entrega, a Vizela, de forma abnegada e resiliente, para que os compromissos assumidos com os vizelenses sejam concretizados e se tenha orgulho e a certeza de que a luta autonómica pelo nosso Conselho valeu a pena e que temos hoje um Conselho e uma terra para todos os vizelenses. Viva o 19 de Março, viva Vizela, vivam os vizelenses. Obrigado. Vamos agora ouvir o líder do Movimento Vizela Sempre, Jorge Oliveira. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimas Senhoras Vereadoras e Vereadores, Excelentíssimos Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, Excelentíssimos Senhores Representantes dos Grupos Municipais da Assembleia Municipal, minhas senhoras e meus senhores vizelenses. Voltamos a reunir-nos para mais uma comemoração do aniversário da elevação de Vizela a Conselho, o 23º aniversário. Uma data histórica e, por mais tempo que passe, as palavras nunca serão suficientes para fazer justiça e reconhecida homenagem a todas e todos aqueles que lutaram, resistiram, sonharam e fizeram acontecer a vitória da nossa luta autonómica. É a última vez, neste mandato, que os representantes do movimento Vizela Sempre, na Assembleia Municipal, tomam a palavra nas comemorações do 19 de Março. E por isso é importante colocar em perspectiva o espírito que nos traz aqui hoje. Esse espírito é o da autonomia. Essa palavra muitas vezes repetida, mas nem sempre refletida. Autonomia significa a capacidade de decidirmos o nosso próprio caminho, confiar na sapiência das nossas decisões, projetar o caminho e caminhar até ele, sabendo que o poder de o alcançar reside na nossa própria vontade e não na vontade de algo ou alguém alheio ao nosso bem-estar e às nossas necessidades. Autonomia é o que qualquer indivíduo, grupo, comunidade ou instituição almeja alcançar. Autonomia é o poder fundamental que permitiu aos vizelenses trilharem o seu caminho até ao dia de hoje. A nossa autonomia traduz-se hoje em coisas tão simples e normais que vamos dando por adquiridas, correndo o risco de as desvalorizar. A autonomia em Vizela traduziu-se em errar, saber mudar, aprender com os erros, traduzindo-se em inúmeras decisões nos últimos anos, desde decidir que o lugar do lixo não é nos passeios, mas sim nos contentores, decidir que a cultura merece ter uma casa, decidir unir-nos pelo nosso rio e olhar olhos nos olhos o poder central, decidir que a dignidade de um povo passa pela nobreza das suas ruas e das suas praças, decidir que os nossos animais merecem dignidade, decidir levar o nome do nosso Conselho aos 4 cantos de Portugal, partilhando a nossa gastronomia e singularidades, decidir aceitar uma delegação de competências a título de exemplo em algo tão essencial como a saúde.
e poderia enunciar mais, muito mais. Mas a ideia fundamental é esta: quando somos donos do nosso destino, este certamente encontra o melhor caminho, pois quem percebe melhor as necessidades de uma comunidade será sempre a própria comunidade. A autonomia alcançada pela luta do nosso povo permitiu que fossem os vizelenses a proteger as suas gentes, num dos maiores desafios da nossa sociedade na área da saúde. A realidade mostra-nos diariamente que a luta permitiu que os vizelenses fossem colocados sempre em primeiro lugar e não como uma segunda prioridade de um outro qualquer concelho. Estamos aqui hoje também porque temos memória, e ter memória é ter bases sólidas, é termos presentes os valores fundamentais que precisamos de revisitar para não nos esquecermos de onde vimos e para onde vamos. A luta autonómica de Vizela foi travada por homens e mulheres que souberam resistir, ser ferozes na luta e estratégicos na conquista, visionários no sonho e pragmáticos na caminhada, e são alguns esses os valores fundamentais que nunca podemos deixar de revisitar: resistência, tenacidade, visão, sonho e empreendedorismo. As comunidades com memória são sempre mais resilientes, pois têm bases sólidas onde se sustentar. No contexto em que vivemos, é fácil e até apelativo esquecer a memória. Num espaço de um ano, fomos assolados por esta pandemia que mudou radicalmente a nossa forma de estar, de nos relacionarmos uns com os outros. As regras de ontem já não servem para amanhã. Todos os dias acordamos num presente estranho, temendo pelos que nos são queridos. Começamos a ver e a sentir os dramas das pessoas que se viram privadas do seu emprego, do seu negócio, da sua normalidade, e cá nos encontramos, nesta cerimónia cautelosa, distantes uns dos outros, a comemorar algo que aconteceu há 23 anos. A realidade que vivemos hoje implica que os vizelenses em massa fiquem distantes fisicamente desta cerimónia, apesar de serem eles o fundamental deste dia. Esperemos que seja o último ano desta anormalidade, a que nunca nos habituaremos, e que em 2022, no coração da cidade reabilitado de forma exímia, os vizelenses estejam connosco de forma próxima. Pois que esta cerimónia cautelosa não nos faça esquecer a importância desta celebração, bem pelo contrário, pois nunca na história do nosso concelho foi tão importante evocar a memória, revisitar os valores da luta autonómica e alimentar a inquietude que tanto nos caracteriza. Resistência, tenacidade, visão, sonho e empreendedorismo. Os valores que encorajaram as nossas gentes há 23 anos são os mesmos valores que nos vão ajudar a encontrar uma resposta coletiva para fazer face aos desafios que o nosso concelho terá de enfrentar. E, sobretudo, não esquecer que o que se celebra aqui hoje, a nossa autonomia, exige a todos e a cada um de nós respeito pelo passado, pelo presente e, sobretudo, responsabilidade pelas decisões do futuro. Viva Vizela, viva o Concelho de Vizela, viva os vizelenses. do Rato, na sede do Partido Socialista, apareceu o Dr. Jorge Coelho e o Dr. José Junqueiro, tivemos uma reunião no Largo do Rato. E então aí nesse dia é que eu vi que Vizela tinha esse conselho de certeza absoluta. E Jorge Coelho me deu um murro na mesa e disse: meus amigos, palavra de Jorge Coelho, Vizela vai ser conselho. E eu disse: opá, palavra de Jorge Coelho, palavra de Francisco Assis, palavra de Junqueiro e palavra do chefe, do António Guterres. Vai ser de certeza absoluta. E pergunta: mas temos gente? E alguém por trás de mim assinou a dizer: temos. Já foi dito no Largo do Rato, por isso eu já sabia que ia ter de ser, entre aspas, sacrificado, ou de quem eu quiser, porque no fundo está a dedicar-se a uma causa pública e como eu, sem qualquer interesse monetário, felizmente vivia bem, como médico, vivia como industrial, vivia bem, não era isso. A mim o que me deu algum prazer foi realmente pegar numa terra como Vizela e conseguir desenvolvê-la. Em meu entendimento, um Presidente da Câmara, o que lucra o Presidente da Câmara é chegar ao fim do seu mandato e dizer assim: eu consegui dar melhor qualidade de vida aos vizelenses.
Bem, passados estes 23 anos, após o 19 de março de 98, certamente que Vizela está irreconhecível. Mas foi uma das coisas que eu sempre pugnei, foi por transmitir uma ideia que, de facto, Vizela, ao ser autonómica, iria ter outro desenvolvimento. Eu lembro-me de uma entrevista que tive, ou um bate-papo que tive na Rádio Santiago com Fernando Alberto Ribeiro da Silva, em que ele dizia que ia-se gastar mais dinheiro, mais quadros, mais pessoas, não sei o quê. E então ficou demonstrado, e as pessoas lembram-se muito bem, pelo menos as pessoas com mais de 30 anos, lembram-se perfeitamente como era Vizela antigamente, antes do 19 de março. E fazendo uma breve definição do que era Vizela, Vizela era considerado a vila de Reis de Calmeio, só se passava na rua do Doutor Torres, não havia mais comunicações nenhumas. O acesso das freguesias feitas vinha tudo ter a PEI, por exemplo, a IPEI Guimarães, tinha freguesia de São Pai e Tagil e Santo Adrião, tinham de vir à rua do Doutor Torres. No que diz respeito ao desenvolvimento do próprio Conselho, quer industrial, mas acima de tudo social, nós éramos em muito menor dimensão. E hoje tem-se uma mobilidade em Vizela. Quem é que pensava que alguma vez se ia abrir uma rua desde a GNR ao Fórum, que ia nascer o Fórum? Tudo isto foi porque realmente tivemos condições para nós próprios ter os nossos destinos. É ver, hoje, antes de sermos Conselho, havia uma verba muito residual para fazer uma ligação entre a Ponte Pau, a chamada Ponte Pau, a beira-VNU até ao Rio, depois do Rio, acabava lá. E nós pegámos no projeto e remodelámos o projeto todo, e hoje, quem quiser, como eu antigamente vinha da minha casa, por exemplo, para Vilarinho, tinha de vir ao centro de Vizela, ou então ia lá e havia um pandemónio na Ponte Velha para fazer. Hoje, a pessoa faz aquilo em 2 minutos. O que queria dizer, e o que interessa às pessoas, e respondendo à tua pergunta, o que é que eu lhes quero transmitir é que valeu a pena Vizela ser Conselho. Hoje temos o domínio do território, hoje temos o desenvolvimento do território, hoje Vizela está reconhecida, e agora aqui neste mandato ainda está muito mais. São obras de fundo. Este atual Presidente fez um aproveitamento excelente das verbas comunitárias. Para ficares a saber, em 98, quando Vizela foi Conselho, fazíamos parte da AMAV, fomos integrados na AMAV, quer nós, quer a Trofa, que também foi Conselho, e o Santo Tirso subdividiu-se em Santo Tirso e Trofa, e Vizela Guimarães também subdividiu. A verba que nos calhou a nós foi 1 milhão de euros. Estamos a falar, tínhamos 300 mil euros para reestruturação urbanística, tínhamos 300 mil euros para vias de acesso e tínhamos 400 mil euros para ambiente. Ambiente, estamos a falar de água e de saneamento. Bom dia a todos os presentes nesta comemoração de mais um aniversário do Conselho de Vizela, e por entender que este dia é um dia importante para nós, vizelenses, optei por fazer uma leitura do meu primeiro discurso enquanto Presidente da Assembleia Municipal em 2002 e que está ainda atualizado, a tal ponto de entrar em alguns pormenores que fazem parte da história de Vizela e que nunca poderemos esquecer pelo passado histórico deste mesmo Conselho. Para todo o povo que trabalhou através de mais de um século para que fosse possível que todos nós, hoje e aqui, estejamos a festejar este nosso feriado municipal, para todo esse povo de têmpera e lutador, que foi a título individual ou na forma organizada de grupos e movimentos, investido nestas minhas funções de Presidente da Assembleia Municipal, vai o meu reconhecimento, sentido e profunda gratidão, e ao mesmo presto, de forma solene, a minha homenagem. Mas quando se conduz um veículo à velocidade deste município, precisa de andar, não se pode estar sempre a olhar para o retrovisor. É necessário olhar para em frente, fixar o horizonte, desviar dos obstáculos que aparecem sem demagogia, ultrapassar os medos, com confiança, porque o futuro é nosso. Minhas senhoras e meus senhores, neste 4º aniversário que estejamos a festejar e que representa um marco diferente no percurso que estamos a fazer da história municipal, quero deixar aqui o meu testemunho que no exercício das competências consagradas contará sempre com a minha colaboração e solidariedade institucionais, sempre com uma única preocupação e sentido, o progresso do nosso Conselho e a melhoria da qualidade de vida da nossa população. É um ato meu de dever cívico, solidariedade institucional e grata certeza de que, assim agindo, estou a prestar um serviço positivo a toda a população do nosso Conselho, a qual, uma vez mais,
presto a minha homenagem e afirmo o meu sentimento de gratidão. Vizela, 19 de março de 2002. Muito obrigado. Vamos agora ouvir o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Vizela, Dr. Fernando Carvalho. Bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vizela, Dr. Vítor Hugo Salgado, excelentíssimos representantes dos grupos municipais da Assembleia Municipal, excelentíssimo Sr. Vice-Presidente, excelentíssimas Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores, excelentíssimos Senhores Presidentes de Junta, excelentíssimos homenageados, galardoados ou seus representantes, excelentíssima comunicação social e, por último, mas não menos importante, caras e caros vizelenses que connosco estão através da comunicação social e das redes sociais. Comemoramos hoje o 23º aniversário da autonomia administrativa do Concelho de Vizela. Comemoramos o fim de uma luta travada durante anos pela emancipação e pelo poder autonómico de Vizela e um início de um percurso para o desenvolvimento do recém-criado Concelho de Vizela em 98. Nas nossas memórias perdura o brilho dessa tarde e o turbilhão de emoções sentidas por todos os vizelenses, emoção, lágrimas e muita alegria. Comemoramos este dia de uma forma diferente, cumprindo todas as regras de segurança necessárias neste tempo de pandemia. Tempo este que não nos permitiu fazê-lo há um ano atrás. Apesar de diferente na sua conceptualização e apresentação, com toda a certeza ele será vivido com a mesma intensidade e a mesma emoção, já que este dia é fulcral para Vizela e o seu significado e valor é tão importante que dele daremos a conhecer anualmente aos mais jovens e aos mais esquecidos. Após essa tarde, que aqueles que a viveram jamais esquecerão, Vizela inicia um processo de recuperação visível em todos os âmbitos da ação e com uma transformação da imagem de Vizela e uma linha de orientação para o desenvolvimento da mesma. Os anos foram passando e Vizela parou. Vizela estagnou e foi-se instalando um marasmo de tal gravidade que algumas vozes se levantavam a pedir o regresso ao passado e a desvalorizar a importância da nossa autonomia. Vizela e os vizelenses mereciam mais, muito mais e melhor. Todos aqueles que direta ou indiretamente lutaram para que o dia 19 de março fosse uma realidade, mereciam o respeito pela sua luta, mereciam ver Vizela crescer em liberdade e com desenvolvimento. Os vizelenses sentiam a necessidade urgente de mudança na forma e no conteúdo. Vizela precisava de uma política séria, honesta, que servisse os interesses dos vizelenses. Uma política virada para o futuro, uma política coerente e transparente. Cientes da necessidade dessa mudança, rumo ao progresso, os vizelenses, em outubro de 2017, expressaram a sua vontade que os eleitos compreenderam e interpretaram muito bem. E eis que Vizela inicia um novo rumo com políticas assertivas, transparentes, bem construídas, com metas bem definidas e execuíveis para construir uma Vizela maior e com qualidade superior, onde todos e cada um se sintam orgulhosos da sua terra. Minhas senhoras e meus senhores, hoje, prestes a terminar este mandato, ninguém tem dúvidas da obra realizada, do empenho e do trabalho executado ao longo deste tempo pelo poder autárquico vizelense. Obrigado a todos os envolvidos neste processo de transformação e desenvolvimento. E um obrigado muito especial ao Sr. Presidente, Dr. Vítor Hugo Salgado, o cérebro de toda a estratégia elaborada e gerida com uma tal competência e transparência que não deixa ninguém indiferente. E acredito, Sr. Presidente, que os muito poucos que o criticam fazem-no por incapacidade de fazer melhor.
A quase totalidade dos vizelenses estão consigo. Consigo e com os que consigo colaboram e esperam continuar a estar ao seu lado nesta caminhada de desenvolvimento e progresso. Da educação à saúde, passando pelo urbanismo, desporto, cultura, associativismo, ação social, proteção civil e outras, nada ficou esquecido. De uma forma abrangente e bem delineada, as transformações falam por si e não precisam de explicações. Atravessamos um grave e longo período a nível económico, social, cultural e de saúde. Vizela, não podemos esquecer, foi um dos concelhos mais afetados pela Covid-19. E desta forma, também foi afetado muito do que poderia ter sido realizado sem pandemia, quer em obras, quer em celebrações, quer em festividades culturais e comemorativas. Mas também aqui o nosso Executivo, na pessoa do Sr. Presidente, agiu sempre de uma forma proativa e nunca reativa. Atempadamente foram elaborados programas de ação que muito menorizaram os efeitos da pandemia e do estado de emergência. Obrigado, Sr. Presidente, pelo seu envolvimento, por estar na linha da frente junto de todos os outros que sempre estiveram e atuaram nessa linha e continuam a atuar. E obrigado também porque hoje aqui os vamos homenagear. Obrigado, Sr. Presidente, em meu nome pessoal e em nome de todos aqueles que estiveram e estão na linha da frente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores vereadores, senhores presidentes de juntas, minhas senhoras e meus senhores. Celebrar um aniversário é também tempo de homenagear aqueles que se destacaram ou se destacam na nossa vida cotidiana porque colocaram ou colocam toda a sua competência, dedicação e afeto ao serviço da comunidade e do concelho. Hoje homenageamos a Casa do Povo de Vizela, uma associação de referência cultural aberta para a comunidade. E um homem que dispensa apresentações, Domingos Pedrosa, cujo percurso de vida em prol de Vizela, pelo seu passado e pelo seu legado, deixou-nos, sem dúvida, é merecedor desta homenagem. Galardoamos também 4 jovens vizelenses que, pelo seu percurso académico, profissional ou social, se destacaram em várias áreas e serão certamente um exemplo para outros jovens e um orgulho para Vizela. Parabéns, arquiteta Filipa Guimarães, arquiteto Filipe Costa, Nelson Leite e José Carvalho, ainda que ausente. Bem-ajam por levar o nome de Vizela e muitas felicidades para o vosso trabalho e futuro. É verdade que outros haveria para homenagear e galardoar neste dia, mas entendemos que há um tempo certo para tudo e, neste contexto, é o tempo para aqueles que homenageamos e galardoamos hoje. Uma saudação para todos os vizelenses dispersos pelo mundo e que neste momento estão connosco em pensamento, no coração e, felizmente, através das redes sociais. Uma saudação muito especial a todos os vizelenses, a quem aproveito para parabenizar por mais este aniversário, assim como a todos os pais e desejo que tenham um dia de feliz. Termino com uma saudação especial a todos os que lutaram no passado e àqueles que continuam a lutar no presente para o engrandecimento e desenvolvimento de Vizela. Um obrigado especial à comunicação social por fazer com que este dia, apesar das restrições impostas, o possa ser um dia em que todos os vizelenses conseguem estar juntos através da comunicação social e das redes sociais. Viva Vizela, viva o 19 de março. Muito obrigado.
Vamos então agora ouvir o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vizela, Dr. Vítor Hugo Salgado. Muito bom dia a todos. Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, senhores representantes e líderes das bancadas da Assembleia Municipal, senhores Presidentes de Junta, senhoras e senhores vereadores, senhor Vice-Presidente, cumpre ainda cumprimentar a comunicação social, de uma forma especial a Rádio Vizela, que está a transmitir esta cerimónia e a quem eu quero agradecer. E nesta instituição, estendo o cumprimento que estou aqui a fazer a todos os ouvintes. Por último, e não menos importante, um cumprimento muito especial a todos os homenageados. Obrigado pela vossa presença e nas vossas pessoas cumprimento todos os vizelenses. Acontece hoje o 23º aniversário do Concelho de Vizela, o aniversário do nosso Concelho. 23 anos depois de ter nascido a liberdade de um povo, o povo de Vizela. 23 anos depois da obtenção da vitória da luta autonómica, corporizada num diploma legal, aprovado em sede da Assembleia da República. De forma atípica, assinalizamos hoje o dia maior da nossa autonomia, o dia 19 de março de 1998. A história da luta pela criação do Concelho de Vizela é o maior legado cívico e político que os vizelenses deixarão às gerações vindouras, caso único de autodeterminação na história recente do nosso país. O dia 19 de março, enquanto baluarte desta luta, encerra em si mesmo o histórico jamais esquecido, o momento da independência, o sonho maior dos nossos antepassados, a perseverança de um povo, as lágrimas e os sorrisos da vitória da conquista da emancipação administrativa. Em suma, o reconhecimento de um país perante a luta apaixonada do povo de Vizela. Hoje e sempre será para mim um dia de agradecimentos. Foi há 3 anos e será sempre em que posso utilizar da palavra no dia maior do nosso Concelho. Um dia de agradecimento a todos aqueles que percorreram a mais longa, a mais difícil, a mais dura, mas sobretudo a mais dignificante luta que todos nós, vizelenses, nos podemos orgulhar. Assim sendo, uma vez mais gostaria de agradecer e homenagear todos os anónimos, homens e mulheres, que travaram um combate coletivo, exigente, onde a vontade de vencer se sobrepôs à resignação. Quero também publicamente agradecer à Pesada e ao MRCB, pelo exemplo de coragem, dedicação e resiliência, pela vontade de servir e pelo amor ao Concelho de Vizela. Gostaria ainda de agradecer e homenagear todos os jornalistas e a comunicação social, nacional e local de então. Uma das armas mais fortes que o povo de Vizela contou para tornar inteligível ao país a sua luta. Por último, quero também aproveitar este momento para homenagear Emílio Caldas, que partiu nesta data, mas ficará para sempre como expoente máximo da felicidade de um povo. Lamentavelmente, este ano, e por razões que todos infelizmente conhecemos, na sequência do surto da nova estirpe coronavírus SARS-CoV-2 e no seguimento das medidas decretadas pela Direção-Geral de Saúde, pela segunda vez na nossa história, a Câmara e a Assembleia Municipal são forçados a assinalar de forma distinta esta data tão importante para o nosso Concelho. O ano passado, cancelando todo. Este ano, realizando as comemorações do 23º aniversário de forma atípica e com as devidas restrições. Vivemos um período de cansaço social e desmotivação face à pressão constante e permanente da alteração drástica dos nossos hábitos, associado às negativas consequências económicas, refletindo-se no aumento do desemprego e acentuando as desigualdades e dificuldades sociais. Num dos períodos mais difíceis da nossa história recente, ser Presidente da Câmara é estar disponível para tudo que for necessário, responder às necessidades do Concelho e tentar minimizar, dentro das nossas humildes limitações, o impacto desta pandemia junto à população, estabelecendo todas as medidas, em particular, rastrear, monitorizar a comunidade
para tentar quebrar as cadeias de transmissão e, por outro lado, para que rapidamente tudo volte ao normal, com a introdução de medidas de saúde pública e medidas de mitigação económicas e sociais, de apoio àqueles que se encontram com mais dificuldades. A população de Vizela está de parabéns, tendo demonstrado uma enorme responsabilidade social face a esta problemática. Um destaque particular aos que estiveram na linha da frente do combate contra o Covid em Vizela, por terem assumido desde a primeira hora como sua esta luta e nunca terem desarmado. E a quem expresso, neste momento, um sincero e um profundo agradecimento. O meu muito obrigado em nome do povo de Vizela, aos profissionais de saúde do Concelho de Vizela, em particular às suas USFs, aos técnicos, auxiliares e respectivas direções das IPSS do Concelho de Vizela, aos bombeiros voluntários de Vizela, à Guarda Nacional Republicana e aos vários funcionários da Câmara que, através da Proteção Civil, me acompanharam na linha da frente. Minhas senhoras e meus senhores, do ponto de vista formal, a cerimónia que hoje participamos exprime sob a serenidade de um costume, mas não gasto ritualismo, a prova de uma Vizela que se enquadra numa realidade assaz, viva e dinâmica, em que a homenagem à tradição que corporiza tem de se oferecer também como exemplo de capacidade, de renovação e de modernização no quadro da profunda evolução que percorre o tecido de afirmação e distinção das autarquias locais entre os seus pares. Nesta data tão importante, não quero falar do passado e das suas tropelias, que foram feitas ao nosso Concelho e, por sua vez, a todos nós. É chegada a altura de virar a página, assumindo, no entanto, que essa página jamais deverá ser esquecida e tem que servir para exemplo daquilo que os vizelenses não só não querem, como são o último povo do país a merecer tal desígnio, até porque fomos o único concelho português que lutou pela sua autonomia. Desta forma, e apesar das adversidades do passado, Vizela está a trilhar caminhos de prosperidade e de desenvolvimento inegáveis, e o que nos fazem acreditar num futuro coletivo cada vez melhor. Não posso por isso esquecer, e tenho que agradecer, o contributo incomensurável dos deputados da Assembleia Municipal que suportam este Executivo, e em particular ao Sr. Presidente da Mesa, Dr. Fernando Carvalho. Obrigado porque confiam e apoiam as decisões deste Executivo, dando sustentabilidade à nossa ação diariamente. Agradecimento esse que estendo aos funcionários da Câmara Municipal de Vizela, que apesar de serem os mesmos do passado, com uma dose de estímulo e incentivo à nossa causa, souberam entrar no barco e connosco enfrentar o mar de adversidades. Este Executivo tem apostado em recuperar a essência da história do Concelho de Vizela, recordando a sua luta autonómica e exaltando, acima de tudo, a autodeterminação de um povo, o orgulho de ser vizelense, corporizando este sentimento com a edificação de vários monumentos ao longo dos últimos 3 anos, desde logo com o busto a Manuel Campelos e com o monumento ao povo de Vizela. Monumento único, de homenagem singular e de reconhecimento pessoal a cada vizelense que participou na luta pela emancipação do Concelho. Uma homenagem à causa vizelense pela luta autonómica administrativa, que é, sem dúvida, aquela que mais identifica os vizelenses, lutadores, apaixonados e orgulhosos por pertencer à sua terra. Assim sendo, e conforme é fácil constatar, este Executivo também passou a colocar no centro da sua ação as pessoas, motivo pelo qual, na cerimónia de hoje, homenageamos e distinguimos mais uma instituição e mais uma pessoa, por tudo que fizeram ao longo da sua vida, por terem contribuído de forma decisiva para o enriquecimento e desenvolvimento do Concelho de Vizela, ficando com esta resolução com o seu nome intrinsecamente ligado à nossa história, como é o caso da Casa do Povo de Vizela e ao Sr. Domingos Pedrosa. A esta instituição e a este homem o meu muito obrigado em nome do Concelho de Vizela. Nas vossas pessoas, estendo este agradecimento a todos os galardoados, reconhecendo os jovens vizelenses que atualmente, pelo percurso de vida académico, associativo e profissional, se destacam a nível local, nacional e internacional. A homenagem a estes vizelenses tem 2 objetivos fundamentais. Em primeiro lugar, demonstrar o orgulho que Vizela tem pelos filhos da terra. E, em segundo lugar, converter estes jovens em exemplo a seguir para todos os outros, incentivando a criação de jovens quadros de referência para o nosso país, como é o caso
da arquiteta Filipa Guimarães, o arquiteto Filipe Costa, o dirigente associativo Nelson Leite e o ceramista José Carvalho. A vocês, os meus parabéns e o desejo de um enorme sucesso, porque esse será sempre também o sucesso de Vizela. Atento a estas homenagens, permitam-me que me afaste por instantes do que qualquer caso vos direi em seguida, agradecendo antecipadamente a todos os homenageados que não se sintam preteridos apenas por esta referência. Contudo, sinto que é meu dever pessoal e institucional, tendo em consideração que esta foi uma pessoa que muito contribuiu para que esta cerimónia de hoje existisse, motivo pelo qual gostaria de referenciar apenas Domingos Pedrosa. Faço por ficará para sempre como uma figura ímpar, um dos mais proeminentes nomes da nossa luta autonómica. O rosto da bandeira do Concelho de Vizela, o escritor da autonomia vizelense, o repórter da história de Vizela e das suas gentes de hoje e de outros tempos, um homem de traço distinto, cada vez menos comum, que se entregou durante 3 décadas a uma causa pública e de forma abnegada. Concluo afirmando, da mesma forma que Domingos Pedrosa não se esqueceu de Vizela e dos sonhos dos vizelenses, posso hoje aqui afirmar que Vizela e os vizelenses, como pessoas generosas e agradecidas, jamais esquecerão Domingos Pedrosa. Obrigado, Domingos Pedrosa. Obrigado em nome do povo de Vizela. E para si, esteja onde estiver, peço a todos vocês uma grande salva de palmas. Desta forma, recentro a minha intervenção nesta data, reafirmando nesta alocução algo que no dia de hoje não poderia olvidar. Até porque são factos incontornáveis e indesmentíveis. Vizela está diferente. Vizela está mais participativa, mais dinâmica, mais solidária, mais próspera, com mais qualidade de vida. Vizela está mais viva. Vizela está mais Vizela. Vizela acordou e o povo do nosso concelho acendeu novamente a chama e o sentido da luta autonómica, tendo dado várias provas ao longo dos últimos 3 anos que Vizela é sim e luta até ao fim. Quando, por exemplo, elevou dos seus símbolos o bolinhol a uma das 7 maravilhas. Quando recuperou a nossa bica quente à imagem do que foi feito na sua gênese. Quando se manifestou junto à Etar de Cerzedo, lutando pelo nosso rio. Quando colocou a Vizela romana na Praça da República e no centro do nosso dia-a-dia e da nossa vida. Quando elevou mais alto o nome da banda filarmónica, que tocou com Paulo de Carvalho, José Cid e Pedro Brunhosa. Quando ligou pela primeira vez a Rua Abílio Torres, o Jardim Manuel Faria e a Praça da República, reafirmando 3 eixos da nossa identidade. Minhas senhoras e meus senhores, 3 anos envolvidos desde que este Executivo assumiu funções, Vizela vive hoje uma verdadeira transformação. Estamos a traçar um novo caminho de construção de um futuro diferente para Vizela. Estes últimos 3 anos têm sido anos de conquista e de afirmação de Vizela e da sua marca, a nível local e nacional. E tal feito só é possível com o empenho e entusiasmo de todos nós, em particular quem votou, quem elegeu e quem permitiu que este Executivo passasse a estar à frente dos destinos de Vizela e a trabalhar para que todos os outros percebessem que valeu a pena esta mudança. Minhas senhoras e meus senhores, é para esse futuro que nós trabalhamos todos os dias, reforçando a esperança numa vida cada vez mais feliz para todos os vizelenses. Segundo consta, este também foi um mandato único e atípico para os vizelenses. Foi um mandato que teve 4 presidentes da Câmara. Primeiro presidente da Câmara, o das festas, o da Feira de Bolinhol, o da Quinta da Malafaia, o do 25 de Abril, o do Festival do Fado, o da Festa da Juventude, o da Noite Branca, Vizela, cidade natal. Um segundo presidente, o das obras, a Avenida Engenheiro Sem Mel, a Escola Secundária, o Canil Municipal, o centro urbano de cada uma das freguesias, o Parque das Termas, a Marginal Ribeirinha, a Casa da Cultura, a Ciclovia, as ruas do centro de Vizela, a Praça da República e o Jardim Manuel Faria e a Ponte da Aliança. Um terceiro presidente, o que mais baixou os impostos municipais. O IMI de 0,45 para 0,35. O IRS de 5 para 3% e a derrama de 1,5 para 1.
O quarto presidente, que mesmo com festas, mesmo com obras, mesmo com o baixar de impostos, conseguiu baixar a dívida da Câmara Municipal em mais de 3 milhões de euros. Minhas senhoras e meus senhores, e dito isto e a título conclusivo, escrevi eu ontem as breves palavras com que viria a encerrar esta sessão, quando uma a uma começaram a vir-me ao pensamento dezenas de imagens dos últimos 3 anos, motivo pelo qual gostaria de terminar esta intervenção com o mesmo espírito de compromisso com que terminei a minha primeira intervenção no dia 19 de março de 2018, quando afirmei: do ponto de vista pessoal, este aniversário tem para mim um duplo significado, ao qual no dia de hoje, e 3 anos depois, acrescento mais um. O primeiro era orgulho, o segundo, responsabilidade. E o terceiro que acrescento hoje é o sentido de dever cumprido. Orgulho por ser presidente da Câmara da terra que me viu nascer, a terra do meu pai. Orgulho, uma vez mais, um mandato que contribuiu de forma muito significativa para o nosso Conselho, para prosseguir com coragem e juventude de sempre, convertendo as dificuldades do presente em força mobilizadora da mudança, para que não subsista como recordação de fracasso de uma luta que hoje homenageamos. Responsabilidade. Responsabilidade por ser presidente da Câmara de uma terra única e de lutadores, num dos períodos mais difíceis da sua história. Recusar a resignação política de outros tempos, de uma Vizela condenada ao atraso e à estagnação, e afirmar com determinação e responsabilidade, com a mesma vontade de vencer que nos fez lutar pela nossa autonomia. Temos de superar o que nos divide, para afirmar o que nos une, Vizela. E por último, o sentido de dever cumprido, por ser presidente da Câmara de um executivo que fez tudo o que estava ao seu alcance para cumprir 3 desígnios. Primeiro, prestigiar o nome de Vizela, construindo uma cidade que todos os vizelenses se orgulhem. Segundo, dar sentido à nossa luta autonómica e provar aos nossos antepassados que a sua luta não foi em vão. Terceiro, dar o primeiro grande passo para recuperar o tempo perdido, procurando um conselho mais forte, mais ambicioso, genuíno e sem nunca perder a sua identidade. A identidade de um povo faz-se com a história da sua origem, hábitos e costumes, mas faz-se também com a demonstração de pertença a uma causa. E a causa vizelense é a da luta pela autonomia administrativa e é, sem dúvida, a que mais identifica todos os vizelenses. Aproveito esta oportunidade para reiterar a todos os vizelenses o meu compromisso, o nosso compromisso, para o qual peço a todos para se associarem, é: vamos continuar a trabalhar intensamente, com determinação e responsabilidade, para junto construirmos o melhor futuro para Vizela e para os vizelenses, e transformar Vizela num lugar onde cada vez mais apeteça viver, investir e visitar. Tudo com um único objetivo: fazer crescer Vizela e dar sentido à sua luta autonómica. Porque a nossa missão é servir Vizela. Viva Vizela, viva o 19 de março. Muito obrigado. Partimos em autocarro para Lisboa, rumo a Lisboa. Partimos para ir buscar a nossa independência, a independência do Conselho de Vizela. Foi um dia intenso. Estive na Assembleia da República. Eu, particularmente, e acho com quase toda a certeza, o único com uma bandeira do nosso Conselho, que representava e representa o nosso Conselho. E quando foi feita a votação, foi um momento muito emotivo, com gente a chorar de alegria, com gente a aplaudir, com gente que não acreditava que era verdade. Corremos todos para a varanda da Assembleia da República, onde vimos toda aquela multidão, aquela gente de Vizela, que merecidamente festejava o nosso Conselho, a nossa independência. Para mim, parabéns Vizela e a todo o povo de vizelense, que são homens da nossa terra, e temos que apoiar sempre o nosso Conselho, porque o nosso Conselho é nosso, nós todos. Bem, eu queria dar os parabéns a todo o povo vizelense que foi defensor destas causas, a todos os movimentos que foram criados, como o Movimento da Pesada,
o Sr. Manuel Campelos, que teve um papel importantíssimo neste desfecho, e eu, como enfiense, reconheço que isto foi uma causa não só dos vizelenses, mas de todas as freguesias que incorporam o concelho. Eu sou uma pessoa que basta-me ver os homens dos serviços de limpeza com um fato a dizer Vizela para ficar contente. Nós lutamos muito para termos um símbolo na lapela desses homens que trabalham na Câmara Municipal. Sempre tive muito respeito por eles todos e sabemos que Vizela tem que ter, de facto, pessoas nas mais diversas áreas do nosso município para que o nosso município seja cada vez maior. E como tal, a palavra Câmara de Vizela para mim diz muito. Sempre me disse muito porque eu lutei muito para termos uma Câmara. Lutei muito para termos uma Assembleia Municipal. Lutei muito para termos este poder local. Por isso eu só tenho que dar os parabéns a todos os vizelenses que lutaram pela conquista ou pela reconquista do seu concelho e também por todos aqueles que a seguir marcaram presença para dar continuidade a essa luta, por todos aqueles que ainda estão ao serviço de Vizela, por aqueles que virão depois, porque esta luta vai continuar. Nós não podemos baixar os braços e dizer criou-se concelho, acabou. Não. Os vizelenses que lutaram têm que continuar a lutar pela sua terra, têm que continuar a lutar para que Vizela tenha as melhores condições, têm que ajudar aqueles que também se propõem a isso. Por isso, parabéns a todos, parabéns à nossa autarquia, parabéns aos vizelenses, parabéns a Vizela. Vamos agora dar início à cerimónia de atribuição de condecorações municipais, em conformidade com o Regulamento de Concessão de Condecorações Municipais de Vizela. Assim, depois de auscultado o Conselho das Condecorações Municipais, vai o município de Vizela distinguir as entidades a seguir designadas, cujos contributos consideramos relevantes para a comunidade nas diversas áreas de atividade. Casa do Povo de Vizela, Medalha de Mérito do Município, Grau Ouro. Casa do Povo de Vizela. A Casa do Povo de Vizela iniciou a sua atividade em 25 de fevereiro de 1944, uma associação de forte índole cultural, com uma vida repleta de história e de preservação da nossa cultura popular e que tem vindo a contribuir para o enriquecimento e desenvolvimento sociocultural do concelho de Vizela. Esta associação comemorou em 2019 75 anos de uma história de preservação da memória vizelense e de manifestações de cultura popular que fazem parte do património histórico do concelho de Vizela, mantendo vivas as nossas referências culturais. A Casa do Povo de Vizela é uma associação que reúne muitas valências, onde a música é um dos principais destaques, com o grupo de reis e grupo de cavaquinhos, entre outras de cariz desportivo, como as secções de damas clássicas e de BTT, que vai formando exemplarmente os jovens do concelho e contribuindo para a existência de uma oferta cultural diversificada a nível municipal, para além de muitas outras que passaram já pelo seu salão, como ténis de mesa ou karaté. Paralelamente a estas iniciativas, muitas outras de outra índole, nomeadamente colóquios sobre saúde, desporto ou cultura, encontram no seu seio um caloroso acolhimento. A Câmara Municipal de Vizela considera de extremo relevo a promoção da cultura, através do apoio ao associativismo cultural, com vista à continuidade ou incremento de projetos ou atividades de reconhecimento e interesse para o município. A Casa do Povo de Vizela tem sido exemplo desse trabalho em parceria com a autarquia, através da promoção de eventos, com destaque para o Festival de Reis de Vizela, com grande importância no panorama cultural de Vizela, mas também a Desfolhada Minhota, os Jogos Tradicionais, a Noite de São Pedro, a Festa das Colheitas e a do Magusto de São Martinho. Para além de todas estas valências, a Casa do Povo de Vizela é, acima de tudo, uma associação que está sempre de portas abertas à comunidade, sendo um espaço lúdico e de cultura diferente, dando a todos a possibilidade de aqui encontrarem um porto de abrigo e bem-estar.
A Casa do Povo de Vizela é sim uma associação repleta de história e de muitas e valiosas obras para a comunidade vizelense e que tem desenvolvido um trabalho que muito nos orgulha e que merece o nosso reconhecimento. A Casa do Povo, na luta autonómica de Vizela, sempre esteve de portas abertas ao serviço da população. Aqui foram tomadas importantes decisões. O poder político contrário à criação do Conselho de Vizela até chegaram a afrontar muitas vezes. A Casa do Povo é o quartel-general dos rebeldes. Mas eu passava por cima de todas essas situações e a minha afirmação era esta: a Casa do Povo foi e há de estar sempre de portas abertas para tudo aquilo que a população entender e que seja de utilidade para os vizelenses. Eu fiz parte de algumas das direções a partir do 25 de Abril, principalmente a partir de 1980, que foi quando saiu esse decreto que deu a nova vida e criaram-se, e a partir daqui começaram-se a criar coisas lindíssimas e gostava de recordar muitas delas, nomeadamente o Grupo de Reis, o Grupo Cavaquinhos e todos os outros grupos que se criaram aqui. Daqui fizeram-se campeões, de damas tivemos um campeão nacional de júniores, de ténis de mesa criaram-se alguns campeões, de damas são alguns dos melhores deste país, neste momento temos alguns dos nossos jogadores, são considerados dos melhores do país e vamos fazendo as nossas atividades normais do nosso plano de atividades que constam aquilo e é aquilo que mais gozo me dá a fazer, é recordar as tradições do nosso povo, fazendo em cada época natural dessa organização, como a Desfolhada Minhota, o Magusto de São Martinho, a Festa das Colheitas, a Noite de São Pedro, algumas ou muitas das nossas atividades já se prendem quase única e exclusivamente para recordar. E este recordar tem a ver com aquilo que nós achamos que é importante, que é porque as pessoas não se esqueçam como é que as coisas nos chegam à mesa. Portanto, na qualidade de responsável pela Casa do Povo durante muitos anos, estou extremamente grato e agradecido a esta homenagem que a Câmara Municipal decidiu fazer à Casa do Povo. Acho que é de toda a justiça pelas realizações e pelo serviço que a Casa do Povo prestou durante estes anos à população do Concelho. Por deliberação de 10 de março de 2020, a Câmara Municipal de Vizela conferiu-lhe a Medalha de Mérito Municipal Grau Ouro, que será entregue pelo Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Fernando Carvalho. Vai receber esta distinção Júlio César Ferreira, Presidente da Direção da Casa do Povo de Vizela. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Fernando Carvalho, excelentíssimos senhores representantes dos vários grupos com assento na mesma Assembleia Municipal, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Vítor Hugo Salgado, excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras desta Câmara Municipal, excelentíssimos senhores Presidentes de Junta, de Freguesia, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal da Casa do Povo de Vizela, excelentíssima família do saudoso Sr. Domingos Pedrosa, ilustre filho desta terra e grande lutador pela causa que hoje orgulhosamente comemoramos, excelentíssimos senhores convidados, comunicação social. Hoje, 19 de março,
é um dia memorável para todos os vizelenses. E nesta cerimónia em particular, principalmente no que concerne à Casa do Povo de Vizela, um dia importante e inesquecível. É, pois, com muita alegria, mas também com muita emoção, que estou aqui, enquanto Presidente da Direção, em nome de todo o elenco diretivo, em nome de todos os membros das várias secções culturais e desportivas, em nome dos seus associados, para receber a honrosa distinção com que a excelentíssima Câmara Municipal quis agraciar estes 75 anos de vida. A Casa do Povo de Vizela foi, durante a luta pela nossa emancipação, um dos principais palcos onde esta luta se desenvolveu, com assembleias populares e discussões acaloradas, mas sempre norteadas pelo mesmo objetivo. É por isso esta cerimónia um marco importantíssimo na vida desta vetusta instituição, onde uma miríade de sentimentos se misturam, se entrechocam e rivalizam. Um misto de sentimentos que nos levam para o passado e faz recordar os primeiros presidentes, homens de raça, de garra, vigor e firmeza, em que a luta pelo bem comum se alicerçava no querer e na luta encetada pelos seus aboengos. Daí que não ficaria em paz com a minha consciência se neste momento tão solene não me curvasse à saudosa memória de Manuel João Ribeiro de Faria, José Ribeiro Ferreira, Idóxio Rodrigues Pimentel, José Ribeiro, ao mesmo tempo que envolvo num fraternal abraço o Sr. Baltazar Oliveira, atual Presidente da Assembleia Geral, e que durante 32 longos anos foi um grande timoneiro e um lutador ardente na defesa dos velhos pergaminhos deixados pelos seus antecessores. Foi com o querer e a garra deste tipo de homens, juntamente com muitos outros, já tantas vezes recordados, que Vizela conquistou a sua independência e é para todos eles, neste momento, o meu modesto, mas sincero tributo. Para os jovens quase vizelenses, Filipe Costa, Filipe Guimarães, Nelson Leite e Zé Carvalho, os meus sinceros parabéns e um muito obrigado por tudo quanto têm feito em prol da terra que tanto amamos. Por último, para a família do lustre vizelense, ele também um grande lutador pela causa de Vizela, o saudoso Sr. Domingos Pedrosa, por quem nutro uma admiração muito sentida, que sei que era recíproca. Um sincero agradecimento pelo pai, avô e bisavô que foi, pedindo-vos para que o honrem o seu legado e a sua memória. Muito obrigado. Domingos Pedrosa, Medalha de Mérito do Município, Grau Prata. Domingos Pedrosa. Domingos Pedrosa, nascido a 24 de agosto de 1929, debochador de profissão, casado com Maria das Dores Dias de Oliveira e pai de 4 filhos. Membro fundador do Movimento para a Restauração do Concelho de Vizela, foi o primeiro presidente da Junta da Freguesia de São João, após o 25 de abril de 1974, assim como presidente da Assembleia de Freguesia de São João e secretário da Mesa da Assembleia Municipal de Vizela. Domingos Pedrosa foi um vizelense perseverante e lutador, um exemplo de coragem de quem não quis desistir da luta pelo Concelho de Vizela. Amante de livros e música clássica
editou num livro todas as suas crónicas que foi escrevendo ao longo dos anos. Sobressai um homem longe dos holofotes, mas, nem por isso, menos persistente e lutador. Um exemplo de coragem, de quem não quis desistir e que nos faz voltar no tempo e lembrar aqueles que fizeram um sonho comum, a independência de um povo. Vivida na pele e sentida no coração, a luta de Vizela foi uma das lutas de Domingos Pedrosa. Abraçou-a de forma única, trilhando com os seus colegas do MRCV um penoso caminho, mas, e como lhe chamou, com um desfecho glorioso. A Câmara Municipal de Vizela presta, assim, uma última e singela homenagem pública a um homem que marcou a história do nosso concelho. Um homem de traço distinto e cada vez menos comum, que se entregou a uma causa pública de forma abnegada e que ficará para sempre com o seu nome intrinsecamente ligado à história do concelho de Vizela, pela participação na luta autonómica, pelas diversas funções autárquicas desempenhadas em representação do povo de Vizela e por ter sido um dos obreiros da nossa bandeira. Faleceu a 15 de dezembro de 2019. O seu nome jamais será esquecido. E eu é que faço quando chego à beira das pessoas aqui em Vizela, principalmente, não é? Aqui em Vizela, e que ninguém me conhece. Ninguém me conhece e mal eu falo que sou neta de Domingos Pedrosa, toda a gente me conhece. No dia 19 de março, o meu avô ligou-me, estava eu na faculdade, e ele disse-me simplesmente: queres vir a Lisboa buscar o conselho? Naquela altura, naquela altura na universidade o que a gente quer é a liberdade e tentar, porque não? Eu acreditava que podia ser verdade. Posso dizer que eu comecei-me a perceber a partir do momento que entramos em Lisboa e que estava toda a gente cá fora, uma multidão enorme de vizelenses a chamar pelo Conselho, e entramos na Assembleia da República e encontramos aqueles políticos todos. Para mim foi fantástico, não é? Sair assim do nosso pequeno mundo e entrar ali, porque Lisboa, a Assembleia era um mundo à parte, não é? E chegar ali na Assembleia da República e encontrar aqueles políticos todos e ver o meu avô a falar com eles todos, pensei assim: bem, isto vai mesmo acontecer. Os maiores amores, eu acho que era a família. Eu acho que era a família em si, porque se a família estivesse bem, ele também acabava por estar, não é? E sempre ele tentou dar o que pôde à família, só que a vida pegou-lhe assim um susto. Mas pronto. O Domingos Pedrosa é alguém que se cultivou bastante ao longo da vida. O seu gosto pela música, o seu gosto pelos livros. Ele teve uma vida bastante intensa, uma vida de muito trabalho. Chegou-me a dizer que trabalhou 45 ou 50 anos seguidos, sem ficar uma vez com baixa. E eu achei muito piada nisso, porque a minha vida, quando antigamente era de salão, passava a vida sempre com baixa. Tive uma amizade com ele muito enriquecedora. E é uma pena, ele que gostava tanto da sua terra, ele que estava sempre espreitando o que se faz aqui, o que se faz acolá, pelo engrandecimento da mesma. Se ele neste momento ele se apercebesse do estaleiro de que Vizela está envolvida, ele teria uma muito grande satisfação. Eu quero dirigir à Câmara os parabéns por esta homenagem,
que estão a fazer ao Domingos Pedrosa. É uma homenagem merecida. É um grande vizelense e já merece isto há muito tempo. Acho muito bem, porque ele, se fosse vivo, era um homem muito modesto e ele, em vida, estou convencido que não aceitaria esta homenagem que lhe estão a fazer agora. Vai receber esta distinção a neta de Domingos Pedrosa, Cátia Pedrosa, e a filha de Domingos Pedrosa, Florbela Pedrosa. Vai entregar a medalha ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vizela, Dr. Vítor Hugo Salgado. Em nome do meu querido avô, muito obrigada. Parabéns a quem lutou por este concelho, a quem continua a lutar e a trabalhar por Vizela e também por quem continua a manter viva esta data e a lembrar sempre esta luta que foi tão significativa para todos nós. Eu quero dar os parabéns a todo o povo de Vizela que lutou para nós termos este meio de cavar o nosso progresso e o nosso destino. Quero, no fundo, ir de encontro àquele poema que está à entrada da Câmara, que diz: vamos, enfim, fazer este território florir. E nós agora temos os meios, não nos esquecemos de ninguém. Eu, como vizelense e sampaiense, desejo as maiores felicidades para Vizela e Sampaio, e esperamos que Vizela realmente vai continuar a crescer como tem sido até aqui. Um muito obrigado a todos sem exceção, a todos os vizelenses que lutaram pela nossa terra. E foi uma luta de todos, não foi de um, de dois ou três, não foi do movimento, não foi da pesada, foi um movimento de todos. Sem a população não levávamos o caso de Vizela ao bom porto. Fiquei extremamente grato ao povo da minha terra, da forma como eles encarnaram esta luta até à vitória final, que foi no dia 19 de março. Obrigada ao Executivo da Câmara Municipal por não esquecer este dia e que ficará sempre na lembrança de todos os vizelenses. Quero desejar os parabéns ao município de Vizela. Começou como Comissão Instaladora com o Dr. Francisco e agora com o Presidente da Câmara atual, o Dr. Vítor Hugo Salgado, que tem dado um relevo ainda muito mais importante ao 19 de março, não só por seu dia do pai, o dia de São José, mas pelo dia da nossa autonomia. Quero lhe dar os parabéns e desejar-lhe felicidades para o futuro. E é a altura de cantar parabéns. Eu não vou cantá-los agora porque não tenho música, mas parabéns a todos os vizelenses
parabéns àquelas pessoas que lutaram sempre do nosso lado, parabéns à comunicação social, que foi importantíssima nesta conquista, parabéns a quem está e quem esteve sempre com Vizela, parabéns àqueles todos os amigos que nunca renegaram o papel deles nesta batalha, nesta luta. Um abraço para todos eles. Parabéns a todos os vizelenses que lutaram para que este sonho se tornasse realidade. Por fim, eu quero dar os parabéns a todos os vizelenses e continuemos a progredir. E muita saúde para todos. Vai agora a Câmara Municipal de Vizela e a Assembleia Municipal reconhecer os vizelenses que atualmente, pelo seu percurso de vida, académico e profissional, se destacam a nível nacional nas suas mais variadas vertentes. Filipa Guimarães, arquiteta e fundadora do Ateliê Fegar. Mestre em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto em 2009. Colaborou em 2004 no escritório Barbosa e Guimarães Arquitetos enquanto estudante. Colaborou entre 2008 e 2012 no Ateliê Vinagre e Corte Real Planos e Projetos S.A., estando destacado uns meses em Angola para acompanhamento de obra. Entre 2012 e 2015, trabalhou de forma independente, tendo criado em 2015 o Ateliê Fegar. Desenvolve a prática da arquitetura nas suas diversas tipologias, desde a habitacional à industrial, passando pela arquitetura religiosa e tumular, paisagista e serviços. Mas é na reabilitação que se destaca. Em 2018, o seu projeto de reabilitação do edifício sede da Paulo Piquet, em Vizela, foi um dos projetos distinguidos no Urban Design e Architecture Design Awards 2018, tendo obtido o segundo lugar na categoria de edifícios de escritórios. Destacou-se ainda em diversas publicações locais e online, nomeadamente no conhecido site de divulgação mundial de arquitetura ArcDaily. Recentemente, o projeto Armazém de Produto foi nomeado pela ArcDaily Brasil Edifício do Ano 2021. Filipe Costa, arquiteto e sócio-gerente na empresa Nidus Ars Limitada em Vizela, formado em arquitetura pela Faculdade Lusíada Vila Nova de Famalicão. Do ponto de vista profissional, no âmbito da arquitetura, participou nos mais variados atos da profissão, intervindo em espaços públicos e privados, com incidência em edifícios de habitação, socioculturais, comerciais e industriais, do âmbito da educação e saúde, assim como empreendimentos turísticos e religiosos. Autor de alguns dos projetos de relevância para o Concelho, tais como projeto remodelação do espaço de exterior das instalações dos Bombeiros Voluntários de Vizela, projeto de remodelação interior do Museu dos Bombeiros Voluntários de Vizela, projeto do Centro de Formação do Futebol Clube de Vizela, projeto do espaço de missa campal, localizado no Santuário de São Bento das Peras, em Vizela. Projeto de requalificação da Praça da República e Jardim Manuel Faria, um projeto de extrema relevância para o Concelho, uma conjugação entre o passado e o futuro, apostando na valorização do espaço urbano, projetando a Praça da República para o futuro do Concelho, sem esquecer, contudo, os vestígios arqueológicos dos tempos romanos. Nelson Leite, atual Presidente da Assembleia Geral e fundador da Associação Juvenil e Pastoral Grupo de Jovens de Enfias. Trabalha com juventude há 25 anos, grande parte desse tempo como coordenador da Pastoral de Jovens e Arciprestado. Jovem ligado à solidariedade, tendo participado na criação da Loja Social de Enfias e da Associação Juvenil e Pastoral Grupo de Jovens de Enfias. Sempre pronto a colaborar em ações a nível solidário, fazendo o possível para contribuir
para o combate à pobreza e à exclusão social. Através do grupo de jovens, tem participado em várias campanhas de solidariedade a nível nacional e internacional. José Carvalho. O artista ceramista José Carvalho nasceu em Vizela e mudou-se para Londres em 2006. O seu trabalho abrange um amplo espectro de peças decorativas e funcionais com grande influência na geometria e na cultura japonesa. O artista explora a reciclagem de materiais em conjunto com os esmaltes vulcânicos que dão às suas formas um estilo simples e orgânico. Em 2017, José Carvalho ganhou 2 prémios. Um para a Best Use on Surface and Gaze pela CR Magazine e Best in Show por escolha dos visitantes. José Carvalho exibiu o seu trabalho em vários locais de Londres, incluindo a Hepzibah Gallery, Chelsea Physics Garden, The Ice House Gallery e Otomis Contemporary Gallery. O seu trabalho tem sido adquirido por colecionadores a nível internacional e pode ser visto em vários espaços, incluindo Hackfield Place, Soho House e Hesbeck d'Águila. As peças do artista já foram utilizadas pelos arquitetos Conrad & Partners, Molteni & Cidada, Colfax & Fowler e recentemente tem feito colaborações com o famoso interior designer Ben Thompson. O trabalho de José Carvalho tem sido bem recebido pela crítica, colecionadores e publicado em várias revistas a nível mundial. Chamo agora ao palco o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Presidente da Assembleia Municipal para a entrega dos galardões. Convido agora a juntarem-se no palco os jovens vizelenses Filipa Guimarães, arquiteta, Filipe Costa, arquiteto e Nelson Leite, dirigente associativo. O ceramista José Carvalho não pôde hoje estar presente por se encontrar em Londres, pelo que oportunamente lhe será entregue o galardão. Vai agora a Câmara e a Assembleia Municipal de Vizela prestar uma homenagem aos que estiveram na linha da frente no combate ao Covid-19 em Vizela.
Vamos sim. Vamos, irmãos e amigos. A terra é nossa, sejamos por ela. E de mãos dadas, ricos e pobres, de peitos a par, humildes e nobres, vivamos lutando em prol de Vizela. Vamos sim. Vamos, irmãos e amigos, que a liberdade espera por nós. Abramos ao vento os nobres pendões bordados há anos, enquanto serões plenos de fé dos nossos avós. Vamos sim, vamos, irmãos e amigos, cumpramos convictos o nosso dever. Se temos bandeiras, a alma e o braço, fiéis ao passado, fiéis ao espaço, abramos caminho e vamos vencer. Sim, vamos, irmãos e amigos. Se livres já somos em todo o sentir, rompamos o cerco, subamos a serra, ergamos os marcos limites da terra e vamos fazê-la, enfim, florir. Chamo agora o Sr. Presidente da Câmara Municipal, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, para o descerramento do monumento de homenagem aos que estiveram na linha da frente no combate ao Covid-19 em Vizela. Este monumento será depois transferido para o Centro de Saúde de Vizela, em representação de todos aqueles que estiveram na linha da frente do combate ao Covid-19 em Vizela. Nasci e vivo há 16 anos em Vizela. Tenho orgulho na minha terra e na sua história de luta pela autonomia. Trilhando caminhos de desenvolvimento e prosperidade, podemos acreditar num futuro cada vez melhor. É para os jovens como eu e para a minha geração que se está a traçar um novo caminho de construção de um futuro diferente para Vizela.
Estão criadas as condições para um novo futuro, uma Vizela nova com mais vida. Olhando para o futuro, no horizonte, vejo desafios. Que com o contributo de todos, nos farão progredir e continuar a honrar a nossa história coletiva. Uma Vizela de ruas cheias, de festas, de alegria e de boa gastronomia. Que tão bem sabe receber uma Vizela mais viva. Uma Vizela com futuro. Mais entusiasta, alegre, arrojada, corajosa, renovada. Uma Vizela cada vez mais Vizela. Um novo futuro para Vizela e para os vizelenses. Com a autorização do Sr. Presidente da Câmara Municipal e com a autorização do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, declaro encerrada a sessão solene comemorativa do 23º aniversário do município de Vizela. Muito bom dia e muito obrigada.